Nesse vídeo de hoje, eu vou te falar como vencer várias e várias fases ruins na sua vida. Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e nós vamos trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Pois bem, eu separei um texto aqui para a gente falar sobre como vencer as diversas dificuldades ou fases ruins na vida, né? Em primeiro lugar, não existe uma pessoa que não tenha enfrentado fases ruins. Então, todas as pessoas sabem o que é uma fase ruim. Porém, nem todas elas conseguem superar essas fases. Ou seja, elas conseguem passar pela fase ruim, mas não conseguem se recuperar da fase, ou seja, voltar ao estado original. E hoje eu quero te falar sobre isso. Eu separei um texto para ler aqui com você, que se encontra lá em João 4, a partir do versículo 1. Vou colocar aqui uma tela diferente. Então, olha o que está dizendo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ele ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Vou ler até aqui, e você conhece, é bem provável que você já conheça essa história, né? E a história ela fala sobre a mulher samaritana que foi ao poço buscar água. Chegando ali, encontrou-se com Jesus. Nesse momento, Jesus estava só. E aí, eles iniciaram uma conversa. E nessa conversa, algo muito interessante acontece, que é a, a mulher samaritana nem cumprimenta Jesus, não sabe de quem se trata, né? E Jesus ele faz um pedido: dá-me de beber. E ali inicia-se a conversa a respeito de água. Mas o título do vídeo é como superar as dificuldades da vida. O que que acontece? A região de Samaria era uma região habitada por pessoas que haviam se misturado. E por causa deles haverem se misturado com outros povos, os judeus não consideravam os samaritanos como descendentes, não é bem como descendentes de Abraão, mas não tinham a mesma consideração. É como se eles tivessem deserdado, né? Como se eles fossem um filho rebelde. E essa mulher demonstra que ela tem conhecimento das coisas.
E é tão forte esse encontro, e é tão forte a região, é tão forte a missão dos discípulos, e é tão forte o que Jesus pensa a respeito disso, que lá em Mateus 28, quando ele fala sobre eles irem por todo o mundo, ele fala Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não fala Judeia e os confins da terra, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, os samaritanos tinham tudo para não se darem com os judeus, né? Porque os judeus os rejeitavam. E isso é um trauma. A rejeição é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Uma pessoa que consegue lidar com a rejeição, ela consegue lidar com qualquer coisa. E a rejeição é uma raiz muito forte de amargura. Tanto a rejeição como o abandono parecem iguais, mas não é a mesma coisa. Então, uma pessoa ser abandonada tem a ver com ser deixada para trás. Uma pessoa ser rejeitada, ainda que conviva junto, ela pode não ter a aceitação. É o contrário de aceitação, é o contrário de compreensão, é o contrário de perdão. Então fica parecendo que a pessoa fez algo de ruim. Então, uma criança que é rejeitada, um marido que é rejeitado, uma mulher que é rejeitada, ela, essa pessoa tem ali muitas situações que ela vai guardando amargura, vai guardando ressentimento. Então, a pessoa que a rejeita fala assim, mas eu te amo igual todo mundo, eu faço tudo para você e tal, mas a pessoa sente uma rejeição do grupo, no trabalho, na igreja, na escola, na família, nas festas familiares. Então, isso é muito forte em uma pessoa. E aí, isso já causava nos samaritanos ali, Samaria não é o nome da cidade, é o nome de uma região, naquela região ali já se causava esse tipo de sentimento, né, de rejeição, é muito forte. Só que aí Jesus chega e pede, dá-me de beber, e aí você conhece a história, eu li para você, e ele fala aqui sobre a aceitação, ou seja, eu vim até aqui conversar com vocês, aquele que foi prometido, né? Eu vim até aqui para falar com vocês, eu vim até aqui para esclarecer para vocês tudo aquilo que deve acontecer. Então Jesus ele se coloca à disposição de explicar o que está acontecendo. Pois bem, nesse momento a mulher começa a entender que Jesus é profeta, que Jesus é algo especial, né? Alguém especial. Até que ela de fato entende o que está acontecendo. E aí vem a resposta para a nossa pergunta, né? Como vencer as dificuldades, os resquícios que sobraram das dificuldades que uma pessoa passou, que você passou. É quando você começa a beber da água viva, daquela que não se tira em um poço, daquela que não vem pela torneira, daquela que não é da chuva que cai do céu, mas a alimentação daquilo que é necessário para a pessoa, né, que está sedenta. E quando ele fala sede aqui, nós somos feitos nós temos, né, corpo, alma e espírito. Então, a água física, ela mata a sede física. Agora, a água que vem do trono de Deus, a água que é Jesus Cristo, a água que é a fonte, ela mata a sede do espírito e a sede da alma. Então, muita gente tem certas atitudes por causa de não beberem da água da vida. Então, o espírito está sedento e a alma está sedenta. Então, ela começa a tentar preencher no mundo físico aquilo que só se resolve no mundo espiritual. E aí ela não consegue. Agora eu te pergunto, nesse tempo aqui, pelo menos, a mulher ela estava diante do Senhor Jesus Cristo. Mas e hoje? Como é possível eu acessar a Jesus Cristo, eu ter acesso a essa fonte da água viva? Então, a resposta vem de uma explicação, ela é bem simples até, ela vem de uma explicação que está em toda a Bíblia. Quando você
clama por Deus, existe o Espírito Santo de Deus. É Ele que está na terra para falar aos nossos corações, para andar entre nós, para nos assistir, para nos ensinar a orar, para ensinar a gente a se conectar com Deus, para ensinar a gente a acessar os recursos que estão disponíveis para todos aqueles que clamam a Deus. Então, os recursos de Deus vêm para a terra a partir do Espírito Santo de Deus. Ele é que define como ele distribui os recursos de Deus na terra. É ele que define como ele vai fazer isso. É ele que faz todas essas coisas. Então, quando você pensa em alguém que. Quando você pensa em alguém que precisa, essa pessoa precisa apenas aprender a orar. Esse é o primeiro passo do cristão, é a primeira coisa que uma pessoa tem que saber, é como orar. Existem passos iniciais, né, em tudo que você vai fazer. Por exemplo, quando eu ando de bicicleta desde criança, né, e gosto muito. E aí uma vez tinha uma discussão entre dois amigos, né? E eles estavam discutindo o seguinte: Mário, para onde a pessoa tem que olhar? Isso, claro, eu estou falando de discussão infantil, né? Nós éramos lá pré-adolescentes. Para onde a pessoa tem que olhar quando está pedalando? Um defendia que tinha que olhar para frente e o outro defendia que tinha que olhar para o pneu dianteiro da bicicleta. E eu achei aquilo tão engraçado, né? Por que que alguém andaria olhando para o pneu da bicicleta, entendeu? Imagina o risco que é para essa pessoa se machucar, né? Sofrer um acidente, acontecer alguma coisa. Então, mas aquela discussão estava meio já acalorada, né? Os dois discutindo, um falando, não, moço, você tem que olhar para frente, e o outro dizia, não, tem que olhar para o pneu, senão você cai. De onde ele tirou isso, eu não sei, mas e se você está com essa dúvida também, né? Tem que olhar para frente. Então é uma coisa básica de pedalar, né? Tem que olhar para frente, tem que estar atento, né? Não só para frente, né? Para os lados também, imagina. Para trás de vez em quando, né? Depende muito de onde você está. E você pode eventualmente olhar para o pneu da bicicleta, né? Mas imagina alguém andar olhando sempre para o pneu da bicicleta, né? Não, não faz sentido. Então, tem algumas pessoas que se tornam cristãs, elas se convertem, elas estão ali com Deus, mas elas não entenderam qual é a primeira coisa. Então, assim como aquele rapaz falou que tem que olhar para o pneu da bicicleta, porque não é proibido, mas não é a principal. Então, tem gente que se converte, ele aprende a ir à igreja, ele aprende a assistir culto, ele aprende a trabalhar, ele aprende a fazer um monte de coisa, mas ele não aprende o principal. Qual é o principal? Orar. Você só acessa a presença de Deus através da oração, da adoração, da comunhão com Ele. E tudo isso começa com oração. Tudo que Deus quer fazer na terra, Ele vai fazer através das pessoas que oram. Ou através de pessoas que recebem oração, né? Tem gente que não ora tanto assim, mas ele tem pessoas que oram por ele, né? Então isso às vezes a gente não consegue explicar, né? Como que Deus me achou, né? Como que as coisas aconteceram? Como que eu recebi tanto milagre? Porque alguém está orando por você. Porque Deus escolheu na sua infinita sabedoria que o acesso do homem a Deus seria por meio de Jesus Cristo. Mas a pessoa teria que orar. E para orar ela precisa crer. Então, para crer, ela precisa ouvir. Então, não é errado fazer essas coisas, mas não é o principal. O principal é a oração, seguida de adoração, né? Não necessariamente música. Tem gente que coloca uma música, né? Fala, olha, aqui em casa nós adoramos ao Senhor. Coloca uma música bem alta. Isso pode trazer você à adoração, mas não quer dizer que o fato de ligar uma música seja adoração. Você precisa abrir a sua boca e cantar com o seu coração, né, com o seu espírito, com a sua alma, para Deus. Isso é adoração. Mas adoração também é oração. Adoração também é aquilo que você faz
no dia a dia, né? Isso também é adoração. Então, a oração é a principal coisa, é o primeiro, é o principal exercício que você tem que fazer como pessoa. E aí, em um vídeo posterior, se você quiser também, eu falo sobre a primeira coisa que o cristão precisa descobrir no cristianismo, quando a pessoa se torna cristã, quando ela se converte, né? E aí eu vou falar sobre isso também. Então, para finalizar, eu quero só mostrar aqui para você o versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Versículo 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que o que a palavra diz é que tem uma coisa que importa. A parte sua entre corpo, alma e espírito que se conecta com Deus é o seu espírito. E aí ele fala assim: como que eu adoro a Deus? Em espírito. Quando o seu espírito é fortalecido, ele fortalece a sua alma, ele cura a sua alma, ele trabalha juntamente com Deus para que as coisas aconteçam com você. Então, a pessoa que está com problema, seja ela de saúde, a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com alguma situação, com confusão na mente, né? O que ela deve fazer? Olha aqui o que ele está dizendo, ó, que essas pessoas o adorem em espírito e em verdade. Então você não precisa lá fazer um monte de coisa, ir não sei aonde e tal, para poder acessar a Deus, para poder ser curado, para poder. Basta que você conecte o seu espírito com o Espírito de Deus. E toda vez que você ora a Deus, o Espírito Santo ele é o responsável por ensinar você a orar e levar essa oração até Deus. Não é anjo, não é outra coisa, não. O Espírito Santo de Deus é esse que ouve as orações, que colhe as orações, como é dito, né? E leva até a presença de Deus. Então não existe, e tire isso da sua cabeça, não existe oração que não é ouvida. Todas as orações que você faz a Deus em nome de Jesus são escutadas diante de Deus, são ouvidas diante de Deus, são apresentadas diante de Deus. Então, todas as orações, todos os pedidos, tudo aquilo que você faz, e elas precisam ser acompanhadas de fé. Se você quiser que eu fale mais sobre isso também, coloque aí nos comentários sobre o tipo de oração que Deus responde, porque ouvir ele ouve todas. Mas qual é o tipo que você tem resposta? Porque existe um caminho para isso, né? Então, espero que você tenha sido edificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima. Tchauzão.